As mulheres, os jovens, homens e mulheres, os casais, os namorados, estão cada vez focando na sua carreira, né, vendo a sua vida profissional. E filhos, principalmente para as mulheres, antes dos 30, é raro. Então, como planejar a maternidade? Quais os cuidados com a saúde para que a fertilidade seja preservada? Exatamente o que vamos saber agora com a ginecologista, doutora Mariângela Badalotti. Doutora Mariângela é médica ginecologista, ela é uma referência internacional nessa área, ela é mestre em clínica médica, doutora em patologia, professora de ginecologia e coordenadora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da PUC-RS e chefe do Serviço de Ginecologia do Hospital São Lucas. Eu adoro dar toda essa titulação porque as pessoas têm uma formação maravilhosa, magnífica, e estão aqui na nossa comunidade. Ela também é professora de bioética do pós-graduação em medicina da PUC e diretora do Fertilitar, Centro de Medicina Reprodutiva. Seja bem-vinda, Mariângela. Obrigada. Prazer enorme te receber. Com que idade tu tiveste filhos? Aos 41. Olha que bem! Veja! Então pode falar com toda a sabedoria e sapiência a respeito do assunto. Posso, e a maternidade é uma coisa tão encantadora, Tânia, tão encantadora, que hoje eu me tornei uma espécie de arauto, no sentido da preservação da fertilidade e de um cuidado maior em relação a essa idade, porque nem todo mundo pode ter, vamos dizer assim, a sorte que eu tive, né, nessa idade. Porque eu tive um filho aos 25 anos e depois o meu segundo filho, eu fui ter no meu segundo casamento quase aos 40 anos. Mas quando se tem um filho anteriormente, não é tão preocupante, sim ou não? Não é tão preocupante, porque já tem infertilidade comprovada. Já está né? comprovada. Então é diferente de quem ainda não engravidou e poderá se deparar com a infertilidade nessa idade. Aí as coisas ficam um pouquinho mais complexas. E realmente as mulheres estão adiando as suas gravidezes, ou a sua primeira e às vezes única gestação. E isso é um fato bem marcante, a gente acompanha isso ao longo dos anos, e eu costumo dizer que a sociedade nos dá uma mensagem, e eu coloco isso sempre para os alunos em aula, para que todo mundo distribua essa informação. Né? Formem-se, pós-graduem-se, se insiram no mercado de trabalho, tenham uma vida econômica estabilizada, e aí chegou a hora de pensar em filhos. Só que muitas vezes, para correr todos esses degraus dessa escada, a gente chega na hora de ter filhos com o quarto pronto, com o apartamento, com esse quarto reservado já aos 41, aos 42, e aí às vezes isso fica bem mais difícil. Para os homens não. Tu sabes que também, menos que para as mulheres, mas já aquele abraço. Já não é aquilo que se pensava que não incidia nunca. E o que eu digo é que essa mensagem que a gente recebe é meio truncada, porque ela devia vir acompanhada de uma lembrança. Façam isso, mas cuidado, para quem tem planos, a partir dos 35 anos, a fertilidade feminina começa a diminuir. E o que se aconselha? O que se aconselha? Que uma mulher mantenha a sua saúde total e absoluta do seu organismo todo. Quais são os cuidados? Isso é fundamental. Fundamental, e muitas das coisas que acabam resultando em fertilidade no futuro dependem de coisas comportamentais. Não só da genética. Não só da genética. Coisas que as pessoas às vezes não acreditam que interferem. E lá vamos nós batendo sempre na mesma tecla. O fumo, as drogas, a maconha, o crack, o álcool, qualquer tipo de adição à droga ou de abuso ou de cigarro, reduz. As mulheres, as fumantes, têm um potencial de fertilidade 20% menor que as não fumantes. Então isso é importante. Se toma isso mais com uma idade já um pouquinho mais tardia, nós estamos somando elementos. E a menopausa também pode ser antecipada por todos esses elementos negativos que a doutora está citando? A menopausa pode ocorrer um pouco mais cedo A menopausa pode ocorrer um pouco mais cedo nas fumantes. Estamos falando de menopausa precoce, mas ela baixa uns 2 anos em relação à idade da média. Então, o cigarro tem toda uma relação com a vida hormonal da mulher, a gente fala, que se manifesta. As pessoas não acreditam muito nisso. Não acreditam. E é a pura verdade. Só na hora quando vamos precisar às vezes de uma cirurgia, fazer uma anestesia, aí que, meu Deus, quando vai fazer uma plástica
uma mulher aí normalmente para de fumar, não é? Às vezes a gente consegue que parem de fumar mais pelas questões da estética, mostrando como a pele vai ficar comprometida do que por outros aspectos. Mas, enfim, ver como o cigarro é abrangência negativa grande, né? E continuando, então, essas preocupações que a mulher tem de todo o seu organismo, dessa máquina perfeita que é o nosso organismo, o nosso corpo, né? Que recomendações a doutora daria? Outra, cuidar com doenças sexualmente transmissíveis, porque elas podem deixar uma herança terrível, que é a obstrução tubária, extremamente frequente no nosso país. Né? E como a gente começou a falar na questão idade, lembrar para quem tem realmente planos de filhos, que quando começa a chegar perto dos 35 anos, onde a gente sabe que a fertilidade começa a diminuir, que comece a pensar realmente sobre isso. Porque se tudo andar bem, ótimo, mas se tiver dificuldades, é melhor mexer nessa dificuldade numa idade mais precoce do que nos 40 ou depois. Sim. E é comum uma mulher, quando engravida pela primeira vez, já há 30 e tantos, quase 40 anos, da primeira gravidez até não ter sucesso, de ter um aborto espontâneo, digamos, um abortamento espontâneo? 10 a 15% de todas as gravidezes terminam em abortamento. Né? Então, um abortamento único não é motivo de abalo. Claro que é motivo de abalo, mas estou dizendo, não tem o significado que esse casal não vai conseguir nada. Ocorre. Se ocorre um segundo abortamento, bom, aí tem que ver isso com bem mais atenção, porque aí pode ser mais acontece difícil. Das mulheres já, então, bom, eu vou já projetar minha gravidez, vou fazer o meu mestrado, vou fazer o meu, o meu trabalho, vou publicar, vou para o exterior, vou me casar depois, então aí é que eu quero ter um filho. Então, o que é aconselhável nesse momento? Talvez até depois dos 40, não sei. Vamos, então, fazer botar no freezer tudo isso? Olha, a gente já está começando a fazer alguma coisa mesmo? Assim. Além de manter saúde, ter hábitos de vida saudável, boa alimentação, tudo aquilo que se recomenda como bem, hoje a gente pode, quando existe uma intenção de maternidade, que não seja por presente, por todas essas questões, ou porque não tem parceiro, porque a relação familiar ainda não começou a se estabelecer, mas existe esse sonho, a gente pode pensar, sim, em colocar no freezer e congelar óvulos. Né? Então, os óvulozinhos vão para lá para serem congelados e tem uma duração? Não tem tempo. Uma vez congelados, eles não têm tempo de duração, entre aspas. Custa muito caro congelar óvulos? Mais ou menos com medicação, em torno de uns 6, 7 mil reais para fazer um congelamento. Isso não pode servir de estímulo, para não deixar uma imagem equivocada assim, bom, então agora eu vou congelar e nada vai acontecer. Isso é uma espécie de patrimônio que a gente tem ali de reserva, porque esses óvulos... toda a parte ética também com relação aos óvulos, o que fazer com eles depois, se eu também então, achar, não quero ter um filho. Tu sabe que com os óvulos até que é tranquilo, Porque o óvulo é uma célula, não foi fertilizado ainda. A gente está congelando os óvulos sem fertilizá-los previamente. Quer dizer, os teus óvulos, nesse momento, sem parceria. Então, não é o embrião. Então, não precisou usá-los, engravidou espontaneamente mais adiante, eles podem ser tranquilamente descartados dos embriões. Dos embriões, sim. Diferente dos embriões. Então, o congelamento de óvulos é uma conquista feminina relativamente recente, Tânia. É de 2000 para cá. Diferente do homem, que já se congelava desde a Segunda Guerra Mundial. E já que a gente fala nisso, uma mensagem que eu acho bem importante a gente dar também, que essa técnica possibilita não só preservar a fertilidade nesses casos, mas também para as mulheres que têm algum câncer, cujo tratamento vai comprometer a função do ovário. Isso é muito comum na quimioterapia, radioterapia. A gente pode congelar hoje esses óvulos e propiciar uma qualidade de vida com a família completa depois do tratamento. Tem um limite de idade da mulher. Então, eu aos 30, eu retiro e congelo esses óvulos, ou a partir de que idade é recomendável? Eu vou dizer que, idealmente, quanto mais jovem a mulher, melhor. Mas eu acho que tem que deixar um pouco o tempo correr e as coisas andarem. Mas as mulheres... Hoje, timidamente, eu estou me dando conta que às vezes as mulheres têm um pouquinho de, não vou te dizer vergonha, mas um pouquinho reticentes em abordar o assunto e chegar e dizer, olha, eu penso em maternidade no futuro, o meu momento ainda não chegou e eu quero... Às vezes a busca é meio tímida nessa informação. Sim. Mas geralmente as mulheres procuram ali pelos 37, 38 anos e quando está chegando
Os 45 do segundo tempo. Quando está chegando perto e quando a maternidade está longe, elas vêm buscar esse recurso. Alguma coisa que eu não te perguntei? Eu acho que nós passamos mensagens de educação. Eu acho que sim, mas em todo caso fica dizendo, oi, me esqueci de dizer algo muito importante, muito sério, que não só esses cuidados gerais da saúde para ter uma boa gravidez, como obesidade também, não é verdade? Foi o quarto aspecto das questões de prevenção que a gente não comentou. Então, Visto só as questões do peso, tanto para menos quanto para mais. A obesidade atrapalha tanto para engravidar quanto na gravidez futura. Então, se a gente pudesse elencar essas questões todas, então, são as drogas em geral, o fumo e os parceiros, as questões de peso para mais ou para menos, as doenças sexualmente transmissíveis, a mensagem é usem preservativo, e a quarta é a questão da idade. Alerta em relação a isso quando tem um sonho. E lembrar que agora existe mais uma alternativa, que é o congelamento de óvulos para preservar nas situações de adiamento, seja por que motivo for. Perfeitamente, ela é uma glória, a doutora Mariângela Badalotti, médica ginecologista, é uma referência internacional na área e ela é professora da Universidade, da PUC, da Universidade do Rio Grande do Sul, PUC-RS. Beijo, querida, obrigada, boa Tânia. sorte, muito obrigada por este precioso tempo. Prazer imenso.